já os países da Europa começam a oferecer vacina contra a varíola para conter o surto. Segundo a OMS, a vacina contra a varíola tem efetividade de 85% contra a varíola do macaco. Apesar dos esforços, a entidade diz que a imunização em massa contra a doença não é necessária. A organização ressalta que medidas como boa higiene podem ajudar a controlar o surto. Febre, dor de cabeça nas costas ou musculares, inflamação nos nódulos linfáticos, calafrio e exaustão são alguns dos sintomas da doença. Olha só, e a Anvisa divulgou uma nota em que reforça a adoção das medidas de proteção à saúde devido às formas de transmissão da varíola dos macacos. Nós vamos chamar agora a Camila Yunis, que traz mais informações sobre a passagem da doença aqui no Brasil. Boa tarde, Camila, bem-vinda. Oi, Cláudia, ótima tarde para você, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgou uma nota com algumas recomendações e medidas do que deve ser feito para evitar ou então pelo menos adiar a chegada da varíola do macaco aqui no Brasil. Dentro dessas medidas, dessas recomendações, está o uso da máscara nos aeroportos. A gente lembra que não é mais obrigatório utilizar as máscaras no saguão dos aeroportos, apenas dentro da aeronave. As outras recomendações são as mesmas que a gente viu também durante a pandemia de coronavírus. Evitar grandes aglomerações dentro do possível, também lavar as mãos, fazer a higienização com frequência das mãos, utilizar o álcool em gel. Seriam então essas as recomendações da Anvisa para pelo menos adiar a chegada da varíola do macaco. A gente lembra que nós não temos aqui no Brasil nenhum caso confirmado da doença aqui. A gente teve um brasileiro que foi diagnosticado, mas ele está na Alemanha. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, já são 100 pessoas em todo o mundo com a confirmação da doença em pelo menos 16 países. E a gente lembra também que a varíola do macaco, ela é uma doença rara que já tinha sido identificada em alguns países da África, mas de acordo com alguns especialistas, ela não é uma doença muito grave, que não traz quadros tão letais assim e que também ela não tem uma transmissão tão grande quanto, por exemplo, o SARS-CoV-2. Mas claro que o cenário é de cautela, é de atenção, até porque a gente viu, durante a pandemia de coronavírus, que as pessoas circulando, tem uma circulação muito fácil por conta da globalização. Então, o vírus chega muito rápido de um país para outro. O cenário é de cautela. O governo federal, inclusive, criou, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, um comitê científico para fazer monitoramento dos casos, prestar uma assessoria científica e técnica com relação a este assunto. Mas a gente não tem ainda, Cláudia, nenhum caso confirmado no Brasil, felizmente, mas a Anvisa já se posicionando, se mostrando receosa. O governo federal também é de olho neste assunto, criando um comitê científico, porque a gente sabe que é um assunto que requer atenção. Obrigada então, Camila Yunis, que nos mostrou aí que a orientação é de usar a máscara também contra essa varíola do macaco.